Pessoal, na análise de hoje eu quero discutir com vocês e quero conversar um pouquinho sobre um evento que foi organizado pelo Atlantic Council, que é aquele think tank da OTAN que eu sempre discuto artigo com vocês aqui, sempre trago para análise, repito sempre, não para tomar pelo valor de face, para concordar com eles, não é essa a intenção, vou repetir para quem ainda não conhece o canal. A minha intenção é fazer uma análise crítica, ler nas entrelinhas qual é o projeto que está ali. As mensagens, os recados que são enviados pelos artigos do Atlantic Council. Pelo mesmo motivo, eu também leio artigos do Fórum Econômico Mundial, do Council on Foreign Relations, também leio, que é o think tank que dá base à revista Foreign Affairs, que é uma revista de geopolítica. Não é para concordar com esses artigos e para apreender algo para colocar em prática. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer uma leitura crítica nas entrelinhas para saber quais são as intenções de setores poderosíssimos que a gente tem no mundo. E o Atlantic Council organizou um evento e chamou para palestrar, para uma conversa, porque também teve ali um momento de perguntas feitas a essa pessoa. Chamou a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro norte-americana, e ela falou a respeito de qual tema? Perspectivas econômicas para o mundo pós-corona. Repito. Perspectivas econômicas para o mundo pós-corona, pós-conflito na Ucrânia, se houver conflito em Taiwan, pós-conflito em Taiwan e assim por diante. Significa o quê? Várias coisas que ela... o que significa essa fala dela? Que ela deixou muita coisa ali, muita perspectiva interessante para a gente compreender algumas coisas fundamentais. No dia de ontem, o que eu conversei com vocês? Uma convergência, ou melhor, vamos usar uma expressão mais adequada. Um uso instrumental da ONU para passar um verniz numa agenda do Fórum Econômico Mundial, que já é bastante envernizado, então tem várias camadas de verniz. O Fórum Econômico Mundial passa o verniz do Great Reset, humanitário, ambiental, vem a ONU e coloca aquele tom humanitário, global. Aí veio a Janet Yellen, governo norte-americano, representante do governo norte-americano, e basicamente falou ontem sobre a agenda do Great Reset, que é a agenda de setores das oligarquias financeiras transnacionais. Então ela basicamente falou da mesmíssima plataforma que a ONU está propondo como uma agência de propaganda do projeto das oligarquias transnacionais. A mesma pauta do Great Reset do Fórum Econômico Mundial foi a mesma coisa que estava na fala da Janet Yellen. Por que eu trago algo sempre que existem falas nesse sentido? Porque esses são setores muito poderosos. Quando eu falo de uma palestra, ou de uma entrevista, de um discurso da Janet Yellen, secretária do Tesouro norte-americano, concordando com a agenda do Great Reset, concordando com aquilo que a ONU está invernizando, ali um verniz humanitário da ONU, significa que a gente tem um amplo alinhamento de setores muito poderosos. O Atlantic Council é um think tank da OTAN, a gente está falando do atlanticismo, das forças militares que até ontem tinham a franca hegemonia no mundo. Quando a gente fala do Fórum Econômico Mundial, a gente está falando de amplos setores financeiros super poderosos que pautam a mídia corporativa, que pautam amplos setores empresariais. Então, e a Janet Yellen é secretária do Tesouro do governo norte-americano. Então a gente está falando de uma frente que está tentando consolidar uma agenda global. Ou pelo menos em uma grande porção do globo, pelo menos isso me parece agora. Então sempre que aparece uma nova fala sobre isso, eu faço questão de encaixar essa pecinha. Esse pessoal está falando a mesma coisa. Existe uma convergência de agendas. Muito embora a gente possa banalizar e dizer, mas isso era óbvio, não é óbvio. Isso não é uma coisa óbvia. E não é uma coisa assim, não é uma coisa corriqueira, essa convergência de várias falas praticamente iguais. As coisas vão sendo enunciadas de uma maneira um pouquinho diferente, mas a agenda de fundo é a mesma. Então existe uma correnteza que vai nos arrastar para um certo lado, a gente tem que compreender essa correnteza. Eu estou sempre estudando para fazer as análises para vocês. Sempre que eu chego a um novo nível de compreensão, eu falo aqui. Eu não estou com todas as respostas dadas, eu estudo, eu passo bastante tempo estudando, compreendo as coisas e faço uma síntese de 20 minutos para vocês. Volto a estudar e faço uma nova síntese. Esse é o meu interesse no canal. É aprender sobre o que está acontecendo e dividir com vocês o que eu estou aprendendo sobre o que está acontecendo. Se a coisa muda de rumo, eu falo, olha, aquele rumo lá foi abortado, a gente parte para outro. Quando eu erro, eu falo, olha, fiz uma análise incorreta.
Então, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou apreendendo e aprendendo e vou trazendo para vocês aqui conforme a minha compreensão. Aí vocês comentam, aí vocês enriquecem a minha compreensão e a gente vai promovendo essa troca e a coisa vai avançando. Nessa análise de hoje, eu vou trazer os pontos da fala da Janet Yellen. Quem quiser ler na íntegra a transcrição do discurso dela, quando eu postar o texto no blog, eu vou deixar o link lá, o link do blog está na descrição aqui embaixo do vídeo, do blog do Verdade Concreta, que é a página de textos do Verdade Concreta. É sempre assim, faço um vídeo, posto aqui, posto no Rumble, posto no Odysee, extraio o áudio, coloco no Telegram e produzo um texto sobre o assunto que fica disponível e normalmente no texto tem um link. Aí vocês acessam a página, o blog e ao final sempre deixo lá. Clique aqui para acessar o artigo discutido. Vão lá e deem uma lida na transcrição da fala da Janet Yellen, ou podem assistir o vídeo para quem aí tem uma boa compreensão do inglês, assistam um vídeo, eu acho que o vídeo também está disponível da fala dela, e essa fala dela é bastante ilustrativa sobre várias coisas que a gente tem discutido aqui no canal, e é justamente por isso que eu trouxe. Porque as falas da Janet Yellen, organizadinhas, assim, ó, os pontos são exatamente os mesmos pontos do Great Reset, os mesmos pontos da Agenda 2030, exatamente a mesma coisa. E tu pode dizer, não, mas isso é óbvio, os norte-americanos, não é óbvio não. Uma representante de um governo dizendo que os seus pontos em relação à geopolítica são os mesmos do Fórum Econômico Mundial não é uma coisa banal. Isso precisa ser interpretado, precisa ser discutido. Porque ela é representante de um interesse de um governo. Do governo que representa uma população de um país. Deveria, a gente sabe que não é, isso é só teoria. Mas ela está agindo como uma representante do interesse transnacional. Então a gente tem que compreender para não banalizar, porque a questão é desbanalizar. Quando a gente desbanaliza o banal, a gente começa a compreender que tem coisas que são banalizadas que não deveriam. Mas antes de eu entrar nesse tema aí, só deixa eu fazer uma fala bem rapidinha, alguns pouquinhos minutos, sobre uma outra notícia relevante que saiu aí também, que era, pesquisem na rede sobre uma lei que está sendo aprovada no Canadá, que é uma lei que ela se compromete ou ela se devota a tocar no que diz respeito à questão de streaming, plataformas de streaming e plataformas de pesquisa. E essa lei prevê o seguinte, detalhe, tá? Qual é o nome? Como é que vocês pesquisam essa lei? Coloquem assim, ó, Bill com 2 L's, BILL, C11 Canadá. Só coloca isso. Coloca isso no teu pesquisar, vai aparecer uma série não, acho que não vai aparecer nenhuma fonte em português. Isso é uma discussão que está sendo feita lá fora. E tu dá uma lida sobre isso. Aí tu vai ver vários artigos elogiosos, dizendo que é importante, outros artigos críticos. Como todos os navegadores hoje têm o seu tradutor, vocês aí vão conseguir se virar aí. Não sabia que o navegador tem um tradutor. Vai lá, pesquisa assim, ó, extensão, tradutor e coloca o nome do teu navegador que ele vai baixar, tu vai anexar o navegador. Alguns fazem automático, acho que o do Chrome faz automática a tradução. Acho que no Mozilla, no Opera, em outros, tu clica com o botão direito do mouse ou tu vai na abinha lá em cima e seleciona traduzir página e tu consegue fazer uma tradução adequada para acompanhar notícias de fora do Brasil para não ficar dependente só da mídia daqui. Quando tu pesquisar esse Bill C11 Canadá, vai aparecer uma pá de notícias sobre isso. Aí tu tem que observar com os seguintes olhos, que são os olhos com os quais eu observei. Não estou dizendo que tu tem que fazer, estou dizendo que é prudente agir dessa forma, que é uma reserva em relação ao governo do Justin Trudeau. Essa lei, ela fala o seguinte, que vai haver uma política de pressão sobre as plataformas digitais para que as plataformas digitais ofereçam preferencialmente, aí já começa a coisa começa a ficar estranha, né? Logicamente que o Justin Trudeau, para oferecer conteúdos mais ligados a minorias, tá? Minorias, estimular a diversidade e assim por diante. A lei, ela faz todo um rebuscado ali, mas a gente sabe, se tratando do governo do Justin Trudeau, a gente sabe mais ou menos como é que essa coisa se processa. Isso vai virar uma máquina de censura e para esconder conteúdos, é isso que vai acontecer. Primeira coisa, não é o governo do Canadá pressionando as plataformas a oferecerem conteúdos adequados e que sejam conteúdos mais ligados a minorias, não é isso. É as plataformas virtuais utilizando o governo canadense para legitimar uma prática que vai ser levada a cabo pelas próprias plataformas. É a mesma coisa no Brasil.
Alguém acha que é o TSE que está pressionando as plataformas a tomarem uma certa conduta e a mídia? Claro que não. É um consórcio da mídia corporativa e das plataformas virtuais utilizando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, para impor uma agenda. Não vamos inverter a ordem de grandeza das coisas. O governo Justin Trudeau é um governo alinhado aos interesses do Fórum Econômico Mundial. O Justin Trudeau fez o cursinho de formação de lideranças do Fórum Econômico Mundial. Então, ele é um agente do Great Reset, ele é um agente dessa agenda monopolista. Então, do governo dele não vai partir uma agenda soberana para o Canadá. Essa proposta do Justin Trudeau, ela tem o intuito de ampliar a censura nas redes. Ele está agindo muito provavelmente a serviço das grandes empresas de tecnologia, usando o Estado canadense para legitimar a censura nas redes, que é uma coisa que já acontece. Muita gente fala, a rede tem que censurar. A rede já censura um monte os conteúdos. Então, esse papo de conteúdos que destacar nas pesquisas e destacar nos canais de streaming, conteúdos ligados à minoria, à diversidade, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com passar um verniz humanitário em algo que não é humanitário, em algo que tem um fundo monopolista, de censura e assim por diante. Então não vamos embarcar. Então pesquisem sobre essa lei e deem uma lida sobre ela que vocês vão... E por favor, não caiam não caiam na conversinha e na propaganda. Tem muito portal dizendo, não, vai ser ótimo, vai ser... Não. Vamos ler nas entrelinhas. Esse tipo de coisa está acontecendo no mundo inteiro, na verdade. Vamos entrar nos 6 pontos e vamos discutir aí a senhora Janet Yellen e a sua fala a respeito das suas perspectivas para um mundo pós-corona, pós-conflito na Ucrânia e assim por diante. Vocês vão perceber que são exatamente os mesmos pontos que eu tenho discutido aqui. Depois vocês leiam a transcrição ou assistam o vídeo da fala dela, que vocês vão ver que ela está, assim, ó, de forma cuspida e escarrada, o projeto Great Reset. É justamente isso que ela falou. O governo norte-americano é uma plataforma para o Great Reset também, mais uma, assim como o governo do Canadá, assim como tantos outros governos por aí. Primeiro ponto. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos participou de um encontro organizado pelo Atlantic Council. Esse é o fato. E o tema da discussão é o mundo pós-corona e o mundo pós-Ucrânia. Este é o fato que nós estamos discutindo aqui. Então, primeiro ponto, só estou organizando aí, te apresentando qual é o tema. Segundo ponto, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos falou em sanções, falou nas sanções contra a Rússia e contra todos os países, as sanções no geral, como uma arma para combater regimes autoritários. Isso não é nenhuma novidade. O uso das sanções como arma e outra, né? Tem toda passam um verniz humanitário nas sanções para fazer parecer que é uma medida pacífica para evitar conflitos. Só que essa medida pacífica leva a desemprego, fome, morte de pessoas e assim por diante, caos social dentro de um país. As sanções econômicas, elas reproduzem os mesmos efeitos da prática de cerco militar que sempre foi que desde a antiguidade é utilizado. Tu cerca uma nação, não deixa a comida entrar, não deixa nada entrar lá, se possível ainda joga poluente no rio para sujar a água que está indo para uma certa cidade. A cidade definha lá dentro, derruba o seu governante e atira o cadáver do cara por cima do muro. Isso é uma coisa antiga. Então isso é uma prática militar, só é disfarçado de uma prática econômica, mas é uma prática militar. O Biden já disse, as sanções evitam guerras nucleares. As sanções promovem amplas perdas para o povo de um país. Então, o que é necessário falar é que os norte-americanos estão invernizando a questão das sanções, porque não só eles sancionam, como eles levam outros países a promover sanções. Só que é preciso tomar cuidado, porque a Janet Yellen, ela perdeu uma boa quantidade de tempo, ou gastou uma boa quantidade de tempo, falando sobre a importância das sanções. Isso significa que vai vir pressão com sanções sobre os países que se recusarem a sancionar a Rússia e mais para frente se recusarem a sancionar a China. Então, por exemplo, se o Brasil tem certos interesses na questão do fertilizante e não quer sancionar a Rússia, é provável que eles possam usar sanções contra o Brasil. Tem que tomar cuidado com essa coisa da sanção econômica, tu bloquear toda a vida econômica, porque isso é feito com os países e com o passar do tempo, sobretudo com moedas digitais que estão sendo implementadas, as sanções econômicas serão contra as pessoas. Esse indivíduo tem uma conduta de defesa do discurso de ódio, sanção econômica, bloqueia toda a vida econômica do cara. Então isso é uma prática que está se estabelecendo, entendeu? É preciso tomar cuidado com isso, com a defesa desse tipo de discurso.
Porque a violência hipócrita promovida pelo atlanticismo, ela vai nessa linha. Não, ela é uma violência do bem, uma violência democrática, a censura do bem que a gente vê acontecer na rede, aí, censura do bem entre aspas, lógico, né? Então, tem que guardar uma certa reserva quanto a isso. Eu tenho altas reservas quanto a isso. Terceiro ponto. A secretária falou também sobre criar uma rede comercial confiável e sobre excluir aqueles países que não são confiáveis, que são aqueles países que hoje guardam uma posição neutra em relação ao conflito na Ucrânia. Inclusive, ela usou uma expressão bem interessante. Ela falou que é preciso criar uma cadeia de suprimentos amigável. O que é uma cadeia de suprimentos amigável? É uma bolha comercial. É disso que ela está falando. Ela está falando sobre a criação de uma bolha comercial. E é justamente nesse ponto que ela entrega a agenda da formação de uma bolha ocidental. Porque quando ela fala da formação de uma cadeia de suprimentos amigável, que o negócio é só transacionar com países que são confiáveis, ela está falando justamente da formação de uma bolha comercial no Ocidente. E quem são os países amigáveis e confiáveis? São aqueles países que concordaram, sem pestanejar, em sancionar a Rússia. Aí eu te pergunto, será que o Brasil vai ser considerado um país amigável ou não? Aquele país que quiser negociar com a Eurásia e com o Ocidente ao mesmo tempo, com as potências ocidentais, vai ser considerado uma nação amigável? Será que o Brasil não vai ser encaixado em uma nação suspeita por ter... esse é o ponto, uma nação que não é confiável, por simplesmente lutar pelos seus interesses. Pressão sobre os BRICS, pressão sobre países latino-americanos, países africanos, países asiáticos, como sendo países não amigáveis, não é isso que vai acontecer. Então, me parece que ela deixou isso aí o batom na cueca da formação de uma bolha comercial no Ocidente. E dentro dessa bolha comercial do Ocidente, vai vigorar os princípios do Great Reset. O que deveria ser global, essa lógica da agenda da governança social e ambiental, esse blá 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 todo, isso vai vigorar dentro de uma bolha de total controle dessas mesmas forças, dessas mesmas oligarquias transnacionais ocidentais, vai valer dentro dessa bolha. A questão que eu sempre pergunto é, onde é que o Brasil vai se encaixar nisso aí? O Brasil vai ficar... Porque me parece que vai haver uma pressão para tu não ficar com o pé em cada canoa. Vamos ver como é que o Brasil se posiciona nisso aí tudo, tá? Essa história de cadeia de suprimentos amigável, eu falei, ixi, lá vem, cara. Porque, para mim, esse foi o ponto assim que falou, não, ela está falando de uma bolha, da formação de uma bolha comercial aqui. E a agenda da governança social e ambiental vai ser fundamental para constranger os países. Olha, o país e a empresa que negociar com outros países não amigáveis, não vai receber investimentos nem crédito, essa é a ideia. Eu acho que a agenda da governança social e ambiental, ela começa a fazer muito mais sentido, em um sentido bem mais prático, que é de ser um garrote. Olha, eu vou estrangular quem não fizer parte, e quem fizer parte vai receber investimentos. Então isso vai ser uma ferramenta de chantagem, inclusive. Quarto ponto. A secretária falou também sobre a modernização da governança global e sobre a digitalização da economia. Aí cabe aquela coisa da moeda digital, controlada pelo Banco Central a serviço do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Então tu cria um sistema, uma governança global financeira através das moedas digitais, que já funcionam como um sistema de supervigilância sobre as pessoas. E logicamente que o dinheiro digital, e sempre repito, o dinheiro digital não é uma versão digital do teu dinheiro físico. O dinheiro digital não será resgatável fisicamente. Ele nunca sai do circuito, tá? Então não pensem que assim, mas hoje o dinheiro já é digital. Não é disso que eu tô falando. O dinheiro digital não será resgatável, tu não pode ir na boca do caixa sacar, ele sempre fica no circuito. E todas as transações elas são monitoráveis. E isso vai permitir um amplo controle. E dinheiro digital também vai poder ser programável. Esta empresa não é ética, esta empresa é não amigável, essa postura deste indivíduo é não amigável, esse indivíduo não pode usar este dinheiro. Este é o risco do dinheiro digital. Vamos ver como é que a coisa vai se processar. Tem gente dizendo, não, mas isso é alarmismo. Tudo bem, então. Confie nesses mesmos setores de sempre. Aí. Esses são os mesmos caras que estão sempre falando as mesmas coisas, que vai ser o melhor para a população, que vai ser... Quinto ponto. Então a Janet Yellen, ela deixou claro, tudo que eu estou falando aqui, que é a agenda da secretária do Tesouro norte-americana, é a agenda do Great Reset, é cuspido e escarrado. A BlackRock é que dá o rumo desse governo aí. A BlackRock levou o Joe Biden ao poder. Quinto ponto. A secretária falou sobre alocar de maneira mais eficiente investimentos públicos e privados. Repito, quinto ponto.
A secretária do Tesouro falou sobre alocar de maneira mais eficiente investimento público e privado. O que significa alocar de maneira mais eficiente? É escolher para quem o investimento vai. E aí que entra a agenda da governança social e ambiental. Tanto é que logo depois ela já fala sobre a agenda de descarbonizar a economia. Essa empresa é ética, ambiental e socialmente, essa recebe investimentos, essa não. Isso significa matar setores, escolher que setores vivem e que setores morrem. Isso é liberdade econômica? Não me parece muito liberdade econômica tu selecionar para onde o investimento vai. E como o dinheiro é programável, tu vai poder fazer o que tu bem entender. Ou melhor, tu não, né? As pessoas que comandam esse sistema como um todo, a gente vai ficar aqui só, mais ou menos como o ratinho no labirinto, que eles abrem uma portinha, o ratinho vai para lá, abrem outra, o ratinho vai para cá. Vai ser assim a nossa vida com esse sistema de ultravigilância digital no qual a gente está entrando. É um panorama horroroso. Tanto é que eu falei, não é que eu defenda a ordem pré-corona, só estou dizendo que a ordem pós-corona, esse mundo do Great Reset aí, o pós-Great Reset, esse mundo resetado, esse mundo reiniciado aí, ele vai fazer o nosso mundo pré-corona parecer um parque de diversões. Porque é uma realidade completamente, e é um ambiente hermético de ultravigilância. Sexto e último ponto, a secretária do Tesouro falou também sobre redesenhar, esse ponto é importante, né? Ela costurou tudo, cara, tudo que está nessa agenda do Great Reset, da Agenda 2030, ela costurou tudo. Tiago, eu não sei o que é Great Reset, não sei o que é Agenda 2030, acompanha o canal, dá uma pesquisada, solidifica essas ideias na tua cabeça, não cai no discurso bonito sobre isso, porque isso aí não tem nada de bonito, mas esse sexto ponto costurou, fechou todos os pontos do Great Reset, todos. A secretária falou sobre redesenhar a saúde pública global para novas pandemias. É aquela agenda que eu já trouxe para vocês. Estão acontecendo reuniões sobre a OMS mudar o regime de saúde pública global, assumindo o controle dos sistemas de saúde dos países em condições pandêmicas. Só que eles podem transformar qualquer doença eles podem usar o conceito de pandemia, porque eles mudam conceitualmente o que é interpretado como pandemia. Então eles criam um critério frouxo, estabelecem pandemia por qualquer motivo, e quando estivermos num ambiente de pandemia, os governos dos países não têm mais controle sobre o seu sistema de saúde. Aí quem é que vai assumir o sistema de saúde? Uma governança global sanitária. Pronto, aí a gente está fudido, me perdoe a expressão. Porque quem tem que pensar as políticas de saúde são os governos. É o governo eleito por um povo. Se o governo não faz o que o povo quer, o governo tem que derrubar, o povo tem que derrubar o governo. Mas cabe ao povo tomar as decisões, não uma governança global decidir isso. Isso é um regime tecnocrático, estabelecido por especialistas que empurram goela abaixo um monte de coisa que o povo nem sabe que está errada. Então isso é um pesadelo. Essa coisa da governança global, podem perceber, a governança global da saúde, que não tem nada a ver com saúde, é um sistema de vigilância político-sanitária, então é o uso do discurso sanitário para promover repressão e vigilância. Bom, quem já leu Foucault uma vez na vida sabe o risco total que isso representa, né? Eu nunca vi tanta gente que diz que leu Foucault, vou repetir o que eu já disse várias vezes, eu nunca vi tanto leitor de Foucault chegar na hora de falar sobre repressão sanitária e engolir tudo. Então por que foi? Que tu não aprendeu nada, tu leu e não entendeu, outro não leu. Porque tá cheio de leitor de orelha de livro aí no meio progressista, né? Eu li o Foucault, e o cara vê a situação real, o cara não consegue interpretar. Minimamente. Então, dito isso, eu vou parando por aqui, né? Não vou estender, a minha ideia é ficar nessa coisa da casa dos 20 minutos. Então, assistam ou leiam aí a fala da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, vocês vão ver essas aberrações todas que eu trouxe para vocês aqui. Então, assim, tá tendo esses encontros da OMS, tá? Só para pontuar o que ele não deixar nenhuma ponta. Tá tendo encontro para retirar dos países a soberania sobre a sua própria saúde. Isso é bem preocupante. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Quer saber como apoiar o canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam. Pode apoiar pelo Pix, pode apoiar pelo Apoia-se, sempre no valor que tu achar mais interessante. Se não fosse o apoio, eu não teria esse trabalho todos os dias aqui, então tenho que agradecer sempre a quem apoia o canal. É um trabalho independente, né? Não tem um investimento de A, B ou C, é um trabalho eu aqui, vocês aí me compartilhando e contribuindo. Então, dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.